Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalhinha com flores silvestres. Nós vamos começar pelas folhas, as folhas que estão por trás. Aqui nós temos uma flor e essas folhas elas estão sobre a flor. Estas folhas nós não vamos pintar agora. Eu vou fazer essa daqui para você ver. Olha, pincel número 2 aparado, porque o risco é pequenininho. E eu vou usar o siena natural e o azul caribe juntos. Eu vou fazer uma base com essas duas cores. Peguei junto no pincel. Agora que eu preenchi, eu vou com um pouquinho do branco. Olha, eu vou passar no centro. Vou puxar para lá. Vou colocar na bordinha e vou puxar para dentro. O meu branco tá do jeitinho que veio no pote, tá? Não usei, tô usando clareador, nada, a tinta direto no tecido. Sem lavar o pincel, ó, peguei azul, peguei siena, de novo. Vou preencher a outra. Essa daqui, olha, coloquei um pouquinho mais de siena. Você pode fazer essa variação. Em um, colocar mais azul no pincel, no outro você pode colocar mais siena. É assim que vai ficar um trabalho diferenciado. Aqui acontece o seguinte, essa folha tá por cima daquela, aqui no cantinho. Então, eu coloquei a luz aqui e vou puxar pra cá. Agora, eu coloco na borda e puxo pra dentro. Assim, nós vamos fazer com todas as folhinhas, menos essas daqui. Você sempre vai seguir, tá vendo esses dois risquinhos assim que aparecem no teu risco? Então, ali é o lugar da sombra. Você vai colocar sempre a luz pro lado contrário, tá? Vou fazer as minhas folhinhas e você vai me acompanhar seguindo o teu risco. Eu vou ensinar para você agora uma outra forma. Ali a gente preencheu inteiro. Fiz algumas, resolvi mostrar para você. Olha, pegue um pouquinho só de tinta azul e siena, coloque em cima do risco e já puxe para o lado onde deve ficar mais escurinho. Aí coloque do outro lado, um pouquinho de tinta também e puxe para dentro. Olha, assim você deixou ali o espaço onde você vai colocar o branco, onde você vai colocar a luz. Talvez dessa forma fique mais fácil. Você deve experimentar e ver qual a sua forma melhor. Olha, peguei tinta de novo, coloquei em cima do risco e tô puxando essa tinta pro lado onde estão os dois risquinhos, que é o lado da sombra. Essa é a nossa sombra, o azul mais o siena. E o branco é a nossa luz, que vai do lado contrário. Olha só. Vou fazer mais essa para você perceber. Bem, olha. Risquinho do meio, puxo pro lado onde tem aqueles dois risquinhos paralelos. Aí, do lado de fora, puxo para dentro. Vai sobrar uma linha aqui e uma beiradinha aqui, que é onde você vai colocar o branco, que é a nossa luz. Sempre pouquinha tinta para não cobrir tudo, porque o risco é bem pequenininho. Vou fazer mais essas, aí a gente já volta para fazer a flor. Vamos começar por esse botão aqui. Você pode preencher inteiro com amarelo ouro. O risco vai aparecer bem.
Agora você tem que definir onde vai a sombra. Nossa sombra vai ser o siena. Então, eu vou pensar. Essas duas pontinhas, elas estão por trás. Porque essa pétala aqui, ela leva a linha inteira. Então, isso daqui tá por trás. Eu vou colocar um pouquinho do siena ali. Essa daqui é o mesmo caso, olha, a linha vai até embaixo, a linha é dessa. Então, essa daqui foi cortada, a gente só tem esse pedacinho dela aqui. Entre essas duas, fica mais difícil, mas eu sei que a linha é dessa, porque, olha, ela tá inteira. Essa daqui veio e parou aqui, entrou por trás. Então, se essa tá inteira, essa daqui é que leva a sombra. Olha, eu vou colocar também um pouquinho do siena desse lado. Aqui eu tenho uma dobrinha, então eu vou pôr um pouquinho do siena embaixo também. Essa daqui, ela ficou clara inteira. Eu vou colocar um pouquinho de siena aqui, ó, da ponta para o pé. Lavo o pincel, pego um pouquinho do branco e vou fazer agora o contrário. Se aqui foi a sombra, aqui vai ser a luz. Olha, sem esquecer que a flor é amarela. Então, você não pode, com o siena e o branco, cobrir a base, que foi amarelo. Então, se você colocar muito branco, vai cobrir tudo, não pode. E colocar um pouquinho e dar uma espalhadinha. O amarelo precisa aparecer. Tem que aparecer a luz, tem que aparecer a sombra. Tem que aparecer a cor da base. Você viu que tem que trabalhar com pouquinha tinta. Às vezes a gente pega mais um pouquinho. Com bastante paciência, para fazer a florzinha ficar parecida. Um pouquinho mais branco aqui. Se você perceber que pegou muita tinta no pincel, lava e começa de novo. Essa sépalazinha aqui, você vai colocar com um pouquinho do azul e um pouquinho do siena. Vai ficar o mesmo tom das folhas. E uma sujeirinha de branco em cima. Agora eu vou fazer a outra que tá aberta do lado de cá. Então, essa daqui, a gente tá com ela virada de frente. Mas, a gente pode fazer da mesma forma. Eu vou preencher com o amarelo ouro. Quando a flor é pequena e a cor que você tá usando é clara, você pode preencher inteiro e fazer as sombras e as luzes depois. Pronto, preenchido. Agora nós vamos estudar. Aqui é miolo. Miolo a gente deixa mais escurinho, tá? Olha, eu tô trabalhando assim com batidinha de pincel. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui, que é essa pétala aqui. Tá, essa aqui tá central, ela tá em cima de tudo. Então, toda a volta dela, onde ela pega em outra, ela tá por cima. Olha, eu tô puxando do miolo. Deixar aqui sombreado na parte de baixo. Limpei o pincel no meio. Agora, eu vou colocar o branco. Vou começar por aqui. Uma pequena área de luz. Agora, eu vou colocar nesta daqui, bem no meio. E vou puxando um pouquinho pra dentro. Aqui o ponto é esse, então, tudo tem que puxar pra lá. Esse daqui também. Você viu que se eu coloquei a sombra aqui, a luz vai aqui. E nunca encontrando.
pouquinho de luz aqui. Aqui tem uma dobrinha. Esta, ela tá por cima desse lado. E eu só vou fazer isso, não vou esfumaçar nada. Agora, aqui a gente tem uma curvinha, então tem 2 pontos. Coloco um pouquinho de luz aqui, puxo pra lá, um pouquinho aqui, puxo pra cá. E vou dar uma esfumaçada aqui no meio. Olha como que ficou. Esses botõezinhos, você vai preencher de amarelo. Vai pôr um pouquinho de siena aqui no pé, dar uma esfumaçadinha pra cima, e vai pôr um pouquinho de branco na ponta, dando uma puxadinha pra baixo. Os dois da mesma forma. Agora nós vamos fazer essa flor que tá por trás. Você pode encher de amarelo também. Terminei de preencher, você viu que aqui tem um pedacinho entre as folhas de flor também. Então, olha, essa pétala tá por cima dessa, aqui vai um pouquinho, essa daqui tá por cima daquela, aqui vai um pouquinho, aqui a folha tá por cima, então aqui vai um pouquinho, aqui nem vou colocar nada, porque é muito pequenininho. Agora com o branco, essa tá por cima dessa, então desse lado vai um pouquinho do branco, olha. Essa tá por cima dessa, então aqui vai um pouquinho do branco. Eu vou até colocar uma dobrinha aqui, pra ela ficar um pouquinho mais interessante. E essa daqui tá por cima das folhas, só nessa ponta aqui que vai um pouquinho do branco. Ali nem vou colocar. Nesse ponto a gente pode fazer essas folhinhas. Vou fazer as minhas. Vamos preencher a flor maior com amarelo também. Às vezes falam que o meu pincel desliza. Não é nenhum truque, é a quantidade de tinta. Olha, quando eu estou preenchendo, eu deixo bem lisinho. Eu não limpo o pincel assim, que deixo como se fosse uma transparência. Eu coloco tinta e espalho essa tinta. Aí fica bem úmido. Quando eu venho com o branco, parece que desliza meu pincel. Agora eu vou colocar a sombra. Veja que aqui eu tenho uma pétala que tá por cima dos 2 lados. Aqui tenho outra. Essa tá por baixo dos 2 lados e essa daqui também. Ela tá por baixo dos 2 lados. Começo por essas aqui, olha. Essa e essa, que estão por baixo dos 2 lados. Dou uma esfumaçadinha. Agora eu vou colocar nessa daqui que tá por cima, eu vou colocar aqui na ponta, olha, em volta da dobrinha, um pouquinho da sombra. Nessa daqui também vou colocar aqui, ó, um pouquinho da sombra, embaixo da dobrinha. E essa daqui, ela tá por trás dessa. Então, eu preciso sombrear aqui também. E agora essa que ficou assim, dos 2 lados, eu preciso do branco. Coloco um pouquinho de sombra aqui em cima. Agora eu vou com o branco. Essa daqui, só vai o branco desse lado, um pouquinho na pontinha. Essa daqui também, o branco aqui um pouquinho na pontinha. Essa daqui eu tenho que colocar o branco aqui e tenho que colocar o branco aqui, para mostrar que tá por cima dos 2 lados. Dou uma limpadinha de pincel, vou fazer a dobrinha. Agora, essa daqui, ela tá por cima só daquela. Ó, pouquinha tinta, porque só aquele espaço.
Aqui a gente tem a dobrinha dela. Agora, essa tá por cima dos dois lados. Então, vem branco aqui e vem branco aqui. Você, quando coloca o branco, você pode deixar assim, ó, arranhadinho. Isso dá um efeito bonito, olha, pinceladinhas assim. Ou você pode limpar bem o pincel e deixar aquela coisa bem suave. Olha, pode deixar arranhadinho se quiser. Vou deixar essa aqui para você ver. Agora nós vamos trabalhar o miolinho. Eu tenho aqui o sépia, um pincel 0. Você vai pegar assim, ó, gordinho na ponta e vai... Eu tô vendo o risco aqui, ó. Então, você vai fazer isso aqui. São pontinhos. Olha, não é uma carreirinha assim, certinho, parelhinho. E aqui no miolo eu vou colocar assim, ó, é um sorriso. Não é uma bolinha, não fechei a bolinha, tá? Aqui. Vai nesse pedaço e um pouquinho aqui. A gente não chega a ver inteiro o miolo. Nesse daqui, eu só vou colocar uns pontinhos assim, ó, bem escurinho nessa parte e vai sumindo aqui, ó, pra fora. Você vai pegar o sépia e o siena, os dois ao mesmo tempo, para fazer os cabinhos. Você pode, com o sépia e o azul, que vai dar uma clareadinha, você pode fazer esse... Eu gosto de fazer esse acabamento. Olha, eu acho que tô pegando o sépia puro. Acho que vai ficar melhor. Essa é a hora da gente definir. Olha só, definir aqui quem tá por cima, quem tá por baixo. Como o risco é muito delicado, eu tô fazendo aqui bem pequenininho numa toalhinha de lavabo. Às vezes, com a tinta só, a gente deixa misturadinho. Você não sabe quem tá por cima, quem tá por baixo. Então, essa é a hora, ó, de você dar uma acentuada. Não é um contorno total, é um acabamento. Vou fazer os meus e você me acompanha. Às vezes, quando a gente termina e seca o trabalho, parece que dá uma apagada na cor. Então, você pode fazer assim, ó, dar uma realçada. Isso é uma maquiagem na luz, independente da cor que você esteja usando para luz. Aqui a gente usou o branco, então eu vou dar uma maquiada na flor com o branco. É um pouquinho só que a gente usa de novo, exatamente no lugar onde você tinha colocado antes. Aí você tá pintando a seco, a parte de baixo tá seca, dá pra colocar a cor, ó, coloquei bastante. Então, lavo o meu pincel, seco bem e venho dando uma esfumaçadinha. O amarelo continuou, mas esse branco aqui agora vai ficar assim, saltando. Vou fazer isso em todas elas. Então, aqui eu tenho uma pincelada de clareador, uma pincelada de azul caribe e uma pincelada de sépia. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, vou mergulhar o pincel no clareador e vou sujar com um pouquinho de azul. Aí eu vou colocar nos cantinhos, clareador com um pouquinho do azul. Eu tô colocando com batidinho, tá vendo? O trabalho já tá seco. Aqui mais perto, você pode deixar um pouquinho mais escuro. E à medida que vai subindo, você vai usando, no caso, mais clareador. Daí vai ficar mais suave. Ó, tá vendo a minha misturinha? Tá bem clarinha.
Se você quiser, pode esperar secar, passar clareador inteiro aqui nesse fundo e fazer aquele outro fundo que se vai esfumaçando, bem de leve. Vai ficar bonito também. Aqui na área onde tá assim mais vazado, deixe mais clarinho ainda. Quase que só clareador, com uma sujeirinha de azul. Aqui perto, onde tem mais elementos, pode deixar um pouquinho mais escuro. Agora, olha, eu vou colocar um pouquinho nessa misturinha do clareador com o azul aqui, ó. Vou deixar um pouquinho mais escuro com um pouquinho do sépia. E vou colocar assim em alguns cantinhos. Eu quero dar um pouquinho mais de profundidade. Esse eu vou terminar esfumaçando, olha só. Aqui tem um cantinho, outro. É uma segunda sombra. Acho que já chega. Agora eu vou colocar uns pontinhos de branco aqui, ó. Só para iluminar um pouquinho mais esse miolo. Assim. Aqui também. Pronto. Aqui nós temos mais um desenho concluído, uma florzinha silvestre, que faz um arranjo bonito. Vocês podem pintar com cores diferenciadas, pode pintar de roxinho, pode pintar de cor de rosa, laranja, a cor que vocês gostarem. Façam um bom proveito. Concluímos mais uma pintura. Espero que seja útil para você, que você tenha gostado. E esse risco você encontra gratuitamente no meu Face, só na Lu Pinturas. Se você quiser adquirir o projeto, entre em contato.